O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a falar em armas nucleares em meio à invasão da Ucrânia, o que colocou o mundo em estado de alerta. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, considerou as armas um sinal de que a Terra está mais perto de um Armagedon do que em qualquer momento desde a crise dos mísseis de Cuba durante a Guerra Fria. É pouco provável que o confronto nuclear de fato aconteça, mas se houver, pode resultar em uma catástrofe sem precedentes dependendo do tipo de armamento utilizado e da frequência. E até o Brasil, distante do leste europeu, sofreria as consequências, mas quais seriam estas consequências? Segundo especialistas, chegariam até aqui os efeitos secundários das explosões. Mas com armas nucleares superpotentes, até mesmo os impactos indiretos poderiam levar a uma catástrofe. A explosão de armas nucleares potentes em grande quantidade seria capaz de jogar um alto volume de poeira, fuligem e partículas na atmosfera, e isso dependeria muito da intensidade do conflito. Isso bloquearia a luz do Sol por uma quantidade de tempo suficiente para que algumas plantas morram. Além disso, um ataque do tipo pode levar à esfriação da superfície da Terra devido à falta de luz, o que causaria impactos também no Brasil. Em caso de intervenção dos Estados Unidos em um eventual ataque nuclear da Rússia, as consequências podem ser ainda mais catastróficas. Guilherme Bruneri, físico e mestrando em Física de Partículas pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, explica que as armas nucleares dos dois países são mais potentes do que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial. As explosões atômicas nas cidades japonesas mataram instantaneamente 150 mil pessoas. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos hoje possuem em seu arsenal bombas termonucleares, ou bomba de hidrogênio, que são mais poderosas do que as bombas nucleares lançadas no fim da Segunda Guerra Mundial. A principal diferença entre os dois tipos de bombas é o princípio físico utilizado para extrair a energia atômica, diz ele. Uma possível guerra nuclear hoje poderia levar quase à extinção desses países, considerando apenas se os países do hemisfério norte fossem atingidos. Bombas da potência da Tsar que já foram testadas pela Rússia têm energia equivalente a cerca de 57 milhões de toneladas de TNT e são 3.000 vezes mais potentes do que a bomba de Hiroshima. Mas as consequências secundárias seriam os problemas realmente decisivos. Um deles é o bloqueio da luz do Sol por fuligem devido à força das explosões, prejudicando a produção de alimentos. E também levando em conta a contaminação em larga escala por radiação, além de perda de equipamentos tecnológicos por interferência radioativa. Todos esses processos são conhecidos como holocausto nuclear. O bloqueio da luz solar poderia causar uma queda brusca de temperatura. Simulações mostram que a temperatura poderia cair até 20 graus Celsius em algumas regiões, especificamente a dos países envolvidos. Apenas isso bastaria para afetar plantações e colheitas mais sensíveis a variações climáticas. Já a camada de ozônio no hemisfério norte poderia ser parcialmente destruída, o que tornaria a luz solar perigosa, causando queimaduras e aumentando o câncer de pele. Fome e escassez. Essas consequências dependem, claro, do tamanho e potência do arsenal usado. E mesmo que não ocorra uma destruição ampla do planeta, o uso de armamentos desse tipo também pode desestabilizar as relações entre os países e provocar consequências no comércio e acesso a alimentos. E certo que o Brasil sofreria o aumento da inflação de produtos como grãos e escassez de importados. Ucrânia, Rússia e Brasil estão entre os maiores produtores de milho do mundo. Com a produção e transportes afetados por uma guerra nuclear, a exportação de milho do Brasil poderia aumentar, mas dificilmente isso aconteceria sem diminuir a oferta do grão em território nacional. Isso afetaria o abastecimento, tornando mais caro o consumo de carnes, por exemplo, já que os animais têm como fonte principal o milho. Também subiria o preço dos combustíveis que o Brasil importa, causando impacto no transporte dos grãos.
Todo esse tipo de conflito provoca um choque no comércio, na cadeia de destruição do mundo. Abalaria o comércio mundial de maneiras não tão previsíveis. E isso sem contar o risco de contaminação dos produtos por armamentos desse modelo. O maior perigo para os países do Hemisfério Sul, em especial o Brasil, é que corremos o risco de sermos atacados para domínio de nosso território. Pois o nosso agro e jazidas de minério são riquíssimas e também temos água potável. O Brasil tem 2/3 de água potável do mundo. Temos vários aquíferos e o rio Amazonas, que é o maior do mundo, e toda esta natureza despertaria cobiça, e em um cenário caótico como conflito nuclear, teremos que estar muito bem preparados para nos defender de possíveis ataques. E vamos torcer para que isso nunca aconteça, porque traria grande sofrimento para toda a humanidade e para o nosso Brasil. E se você achou este vídeo relevante, dê o seu like, compartilhe, aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E deixamos aqui na tela final outras opções de vídeos para você continuar conosco aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!